Eu conheço o coração que me escuta agora. Conheço o peso que você carrega em silêncio, as perguntas que ecoam quando tudo parece desmoronar e as noites em que o sono não vem porque as preocupações falam mais alto. Mas ouça isso, esta mensagem não chegou até você por acaso. Não desvie o olhar, não passe adiante. Fique comigo até o final, porque o que vou lhe revelar hoje pode ser a chave para mudar tudo. Antes de continuar, se você tem fé que eu estou falando com você, peço que curta, compartilhe esta mensagem e deixe que outros também sejam alcançados pelo que está para ser dito. Agora, ouça como se cada palavra fosse para você, porque é. Você já esperou por tanto tempo, não é mesmo? Esperou pela cura que parecia nunca vir, por uma mudança na sua casa, por uma resposta que não chegou. Mas o que você não percebeu é que enquanto você esperava, eu estava agindo. Sim, eu estava moldando algo maior do que você pode imaginar. Algo que não cabe na sua compreensão agora, mas que será evidente em breve. O tempo não está contra você. Ele é o campo onde eu planto aquilo que vai florescer no momento exato. Mas há algo que você precisa fazer hoje. Pare de olhar para o que falta e comece a enxergar o que eu já coloquei em suas mãos. Você já percebeu como o silêncio pode ser ensurdecedor? Aquele momento em que parece que todas as orações foram em vão, que eu não ouvi sua voz. Filho, não confunda meu silêncio com ausência. Enquanto você clamava, eu estava construindo caminhos invisíveis, protegendo você de coisas que você nem sabia que precisaria ser protegido. Muitas vezes, aquilo que você chama de demora é, na verdade, a minha mão segurando algo que não é bom para você agora. Não pense que me esqueci de você. Cada lágrima que caiu, cada suspiro que escapou, eu capturei e guardei. Eles não foram ignorados, foram convertidos em ações que você ainda verá. E os seus relacionamentos? Sei que alguns deles pesam em seu coração. Sei que você tem clamado por seus filhos, por sua família, talvez até por alguém que se afastou de mim. Você pensa que está sozinho nessa luta, mas escute. Eu sou o Deus que traz de volta o que foi perdido, o Deus que acalma o coração rebelde e que transforma histórias que pareciam ter acabado. Mesmo quando você não consegue ver, eu estou agindo. Há uma promessa sobre sua casa e ela não será frustrada. Mas eu preciso que você confie. Não apenas por um momento, mas de forma contínua, com a certeza de que eu sou fiel para cumprir o que prometi. Agora deixe-me falar com você sobre algo que tem corroído sua paz. A comparação. Você olha ao redor e vê pessoas prosperando enquanto você sente que está estagnado. Ouça-me bem. Aquilo que eu tenho para você é único. Não se compare, não se pergunte por que outros receberam antes de você. Suas bênçãos não estão atrasadas, estão sendo preparadas com perfeição. E mais do que isso, eu quero que você entenda que nem tudo o que brilha é ouro. Muitas coisas que você inveja nos outros são, na verdade, armadilhas disfarçadas. Mantenha os olhos em mim, e eu serei sua porção, sua força e sua alegria. E quanto à sua saúde, você tem sentido o peso da fragilidade do seu corpo, como se cada dia fosse mais uma batalha para se manter firme. Mas aqui está a verdade. Eu sou o Deus que cura. Ainda que sua carne esteja fraca, eu fortaleço seu espírito. Ainda que você sinta que o tempo está tirando algo de você, saiba que eu sou o Deus que renova. Não se preocupe com o que você perdeu. Preocupe-se apenas em estar em mim. Eu sou o Deus que transforma a fraqueza em força, que faz brotar vida em lugares onde parecia não haver mais nada. Há também a inveja que você tem sentido ao seu redor, não é? Pessoas que parecem desejar o seu mal, que lançam palavras como flechas tentando desestabilizar sua vida. Mas preste atenção. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Eu sou o escudo que está à sua frente, o refúgio que guarda sua alma. Enquanto você permanece em mim, eu cuido de tudo que está fora do seu controle. Não tema, não se intimide. Caminhe confiante, porque quem toca em você, toca em minha menina dos olhos.
Deixe-me ser seu defensor. Sua única tarefa é permanecer em paz. Eu sei que há dias em que tudo o que você quer é desistir, que sua força parece insuficiente e o futuro incerto. Mas aqui está o que eu quero que você saiba. Você não foi feito para desistir. Você foi criado para vencer, para conquistar, para viver uma vida cheia de propósito e significado. Não permita que as mentiras do inimigo o convençam do contrário. Ele quer que você acredite que está sozinho, mas a verdade é que eu nunca o deixarei. Segure-se em mim, porque eu sou a rocha que não se abala, o abrigo que nunca desmorona. E agora, eu lhe pergunto, por que você espera? O tempo está se esgotando e há um chamado urgente sobre sua vida. Eu não quero que você viva apenas existindo. Eu quero que você viva com propósito, que veja milagres, que experimente a alegria de uma vida entregue em minhas mãos. A hora de agir é agora. Não deixe para depois aquilo que eu já coloquei diante de você hoje. Confie, siga, e verá como eu sou capaz de transformar tudo. Mas lembre-se, para isso, preciso de sua entrega total. Você está disposto? Se estas palavras tocaram seu coração, compartilhe esta mensagem. Alguém próximo de você também precisa ouvi-la. Deixe aqui nos comentários o que Deus está falando com você. Vamos juntos espalhar essa verdade, porque o tempo é curto, mas as promessas de Deus são eternas. Há algo grandioso em movimento neste momento, algo que transcende a rotina do seu dia e as preocupações que têm tomado seu coração. Talvez você não perceba, mas enquanto você ouve esta mensagem, o céu inteiro está atento à sua história. Você não é um acaso. E o tempo que resta é mais precioso do que você imagina. Cada segundo carrega uma oportunidade para o extraordinário, mas há uma verdade urgente. Não há mais espaço para hesitação. A vida não espera, e o propósito que Deus escreveu para você está diante de seus olhos, pedindo para ser vivido agora. Pense nas vezes em que você sentiu o vazio do depois. Depois de resolver aquele problema familiar. Depois que sua saúde melhorar. Depois que seus sonhos se encaixarem, mas o depois tantas vezes é o maior ladrão do agora. Deus não opera no depois, Ele é o Deus do agora. Em Isaías 55:6 está escrito: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Isso significa que existe um momento perfeito, e é este momento que está acontecendo aqui, agora. Não se permita ser paralisado pela incerteza ou pelas promessas vazias do amanhã. Você já percebeu como a vida é frágil? Um dia tudo está em paz, e no seguinte, uma notícia, um problema, ou mesmo o silêncio de uma resposta que não chega, pode fazer o chão tremer. Mas ouça bem, o chão que você sente tremer sob seus pés não é o fim. Deus está reordenando as coisas. Quando parece que tudo está fora do lugar, Ele está, na verdade, preparando um novo cenário. Ele está dizendo: eu faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Novas esperanças, novos caminhos, novos milagres. Mas para que você veja isso é necessário dar um passo de fé. Você tem enfrentado desafios dentro de casa? Talvez você tenha orado pelo seu casamento, pelos seus filhos ou por alguém que se afastou de você. A dor de ver laços se desfazerem ou de sentir que você está sozinho nessa caminhada pode ser imensa. Mas Deus não desistiu da sua família e tampouco de você. Ele é o Deus que restaura, o Deus que busca a ovelha perdida e que une corações despedaçados. Quando você ora, algo acontece nos céus. As palavras que você libera com fé não desaparecem. Elas têm um destino. Como em Lucas 18:7-8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Digo-lhes, Ele fará justiça e depressa. Você crê nisso? Se essa mensagem está tocando algo dentro de você, deixe um comentário agora mesmo. Declare o que você espera ver restaurado. Há poder nas palavras de fé. Talvez o que o preocupa seja a sua saúde. É difícil avançar quando o corpo não acompanha, quando as dores e limitações parecem ser um lembrete constante de fraqueza.
Mas Deus não olha para o que é limitado, Ele vê o ilimitado. Quando Jesus curou o homem que não podia andar, Ele não disse apenas levante-se. Ele disse: os seus pecados estão perdoados. Mateus 9:2. Porque a cura que Deus oferece vai além do corpo. Ela alcança a alma, o espírito e até as circunstâncias ao seu redor. Não importa o diagnóstico ou as limitações que pareçam estar diante de você agora. Deus é maior, e Ele tem o poder de operar o impossível. Há pessoas que olham para você com desconfiança, que parecem esperar a sua queda. O mundo pode ser cruel, mas Deus nunca permitirá que a inveja alheia destrua aquilo que Ele construiu em você. Ele é o Deus que prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Salmos 23:5. Isso significa que, mesmo diante da oposição, Ele não só o protegerá, mas também o exaltará. Ele usará até as pedras lançadas contra você como base para construir algo ainda maior. Confie, porque aquilo que foi levantado contra você será transformado em testemunho. O seu propósito é maior do que qualquer obstáculo que você esteja enfrentando. Não importa o que disseram sobre você, as críticas, os julgamentos, ou mesmo os pensamentos de dúvida que têm vindo à sua mente. O Deus que o criou colocou um chamado em sua vida, algo que ninguém mais pode fazer em seu lugar. Em Jeremias 29:11, ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Preste atenção nisso. Deus não planejou para você apenas dias comuns. Ele planejou algo extraordinário, algo que tem impacto eterno. Talvez você sinta que já perdeu muito tempo, que as oportunidades passaram, que o vigor já não é o mesmo, que as chances de recomeçar são escassas. Mas saiba disso: o tempo nas mãos de Deus é um instrumento de restauração. Ele não olha para o relógio como nós olhamos. Ele é capaz de trazer para a sua vida um cumprimento de anos em dias. O que parece perdido pode ser recuperado, porque Ele é o Deus que restaura o que os gafanhotos comeram. Joel 2:25. Isso inclui sonhos que você abandonou, relacionamentos que você acha que não podem ser curados e esperanças que foram sufocadas pelo medo ou pela dúvida. Há algo que você precisa saber sobre obediência. Não é apenas fazer o que é pedido, é fazer confiando na promessa. Às vezes, Deus pede passos de fé que não fazem sentido aos olhos humanos. Foi assim com Abraão, quando pediu que ele deixasse sua terra sem saber para onde iria. Gênesis 12:1. Foi assim com Pedro, quando pediu que ele lançasse a rede depois de uma noite inteira sem pescar nada. Lucas 5:4. E será assim com você. Há algo que Deus está pedindo para você fazer, algo que talvez pareça pequeno ou até sem lógica. Mas lembre-se, grandes milagres nascem de pequenos atos de fé. Não espere até entender tudo. Confie e obedeça. Deus está levantando pessoas para caminharem ao seu lado, mas você precisa estar disposto a reconhecer quem são elas. Algumas vezes, Ele envia ajuda de formas inesperadas, e a nossa falta de percepção nos faz rejeitar aquilo que Ele está nos dando. Pense nisso. Você tem permitido que Deus use outros para abençoar você? Ou tem se fechado achando que precisa fazer tudo sozinho? Em Provérbios 27:17 está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você não está sozinho, mesmo que às vezes pareça. Abra os olhos para as conexões divinas que Ele está trazendo à sua vida. E agora, mais do que nunca, você precisa se posicionar. O tempo está correndo, e Deus tem pressa em cumprir o que planejou para você. Mas Ele só pode agir na medida em que você permitir. Não há espaço para dúvidas ou indecisões. Não há mais tempo para ficar olhando para trás, lamentando o que não deu certo. Deus está dizendo que é hora de olhar para frente, de caminhar com coragem e de acreditar que aquilo que está à sua frente é maior do que qualquer coisa que ficou para trás. Se você sente que essa mensagem é para você, comente agora mesmo: eu recebo.
Declare sua fé e permita que ela seja um testemunho para aqueles que também estão buscando direção. Você é mais forte do que imagina, e a sua força não vem de você mesmo, mas do Deus que habita em você. Ele é a sua força, o seu escudo, a sua luz nos momentos mais escuros. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele continua no controle, e hoje, Ele está dizendo que chegou a hora de você se levantar, de confiar plenamente e de tomar posse do que já é seu por direito. Não se permita viver aquém do que foi preparado para você. Deus quer fazer algo extraordinário, e Ele quer fazer isso agora. Você percebe o que está acontecendo neste instante? Não é uma coincidência que você esteja aqui. Algo está movendo o invisível ao seu favor. Algo que o mundo não pode explicar e que só o céu compreende. Existe uma força agindo, um plano sendo desdobrado, mas que exige uma resposta de sua parte. E sabe qual é essa resposta? É o sim que você precisa dar. Um sim à vida que Deus tem preparado para você. Não é uma vida cheia de incertezas e preocupações, como a que você tem enfrentado, mas uma vida repleta de propósito, de direção, de clareza. Você não precisa mais caminhar às cegas ou carregar dúvidas sobre qual será o seu próximo passo. Deus está aqui para revelar isso a você. Mas há algo que você precisa entender. O tempo está se esgotando. E essa não é uma ameaça, é um alerta de amor. Deus não quer que você perca mais um dia olhando para trás, vivendo de recordações ou remoendo o que deu errado. Ele está dizendo: eis que faço uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43:19. Sim, é isso que Ele está fazendo agora. Mesmo onde parece não haver mais esperança, Deus está trazendo vida, movimento, resposta. Você sente que já esgotou todas as suas opções? Que as orações não surtiram efeito? Que a sua força já não é suficiente? Ouça bem. A sua força humana pode ser limitada, mas o Deus que você serve é ilimitado. E Ele nunca exigiu que você carregasse tudo sozinho. Não é à toa que Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Esse descanso que Ele promete não é apenas físico. É uma paz que invade sua mente, que silencia as vozes de preocupação e ansiedade que têm roubado seus dias. Se você já se perguntou por que parece que algumas pessoas têm as respostas enquanto você ainda está buscando, deixe-me dizer: o que Deus tem para você é único. Não se compare, porque o plano que Ele tem para a sua vida foi escrito com detalhes que são só seus. Às vezes, o silêncio de Deus não significa que Ele não está agindo. É nesse silêncio que Ele está moldando a resposta perfeita. É nesse espaço de espera que Ele trabalha no invisível, alinhando circunstâncias, preparando pessoas e abrindo portas que você nem sabe que existem. Comente agora: eu espero no Senhor. Declare sua confiança de que, mesmo no silêncio, Ele está operando. Você se lembra de José? Ele foi vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido numa cela, e parecia que Deus havia se esquecido dele também. Mas o que ninguém viu foi que, mesmo na escuridão da prisão, Deus estava construindo um trono para José. Deus estava preparando a exaltação no meio da humilhação. Quando chegou o momento, Ele o levantou de forma tão poderosa que não havia dúvidas de que aquilo era obra divina. Da mesma forma, Ele está preparando algo para você. Não importa quão profundo seja o vale que você está atravessando, o monte já está diante de você. E como você tem lidado com aqueles que o feriram? Talvez haja pessoas em sua vida que o traíram, que o desprezaram, que zombaram da sua fé. Você sente que a mágoa ainda pesa, que o coração ainda não está completamente livre. Deixe-me dizer algo: perdoar não é esquecer o que aconteceu, é entregar para Deus aquilo que você não pode resolver. Ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Romanos 12:19. Quando você libera o perdão, Deus entra em cena.
Ele trata das feridas do seu coração e ainda transforma situações que pareciam irreversíveis. Talvez você esteja pensando nas pessoas ao seu redor. Quem você ama, mas sente que está distante de Deus. Talvez um filho, um amigo, alguém que você sempre orou, mas que parece estar cada vez mais longe. Escute isso. Nenhuma oração feita com fé retorna vazia. Deus está trabalhando no coração dessa pessoa, mesmo que você não veja. Assim como o pai do filho pródigo esperou de braços abertos, Deus está chamando de volta aqueles que se perderam. Não desista de orar. Não desista de acreditar. Ele diz em Ezequiel 36:26: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E quanto à sua saúde? Você já se perguntou por que Deus permite que você enfrente dificuldades físicas? Ele não quer que você sofra, mas Ele usa cada situação para um propósito maior. Quando Paulo pediu que Deus tirasse o espinho da carne, ele respondeu: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Talvez você esteja enfrentando um momento em que seu corpo parece estar contra você. Mas lembre-se de que Deus nunca deixou você sozinho. Ele está com você em cada consulta médica, em cada exame, em cada lágrima derramada. Ele não apenas vê sua dor, Ele sente com você. E agora, eu preciso perguntar: o que ainda está segurando você? Qual é a corrente invisível que o impede de avançar? Será medo? Insegurança? O peso das expectativas alheias? Deixe isso nas mãos de Deus agora. Ele diz em Isaías 41:10: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você não precisa carregar mais nada sozinho. Você só precisa confiar. Deus está falando diretamente ao seu coração neste momento. E não há barreiras que possam impedir o que Ele quer realizar em sua vida. Mas Ele precisa que você confie, que você dê um passo, que você diga: Eis-me aqui, Senhor. Faça o que quiser em mim e através de mim. E acredite, quando você diz isso, os céus se movem, portas se abrem, o impossível se torna possível. Não é por acaso que você ouviu até aqui. Não é por acaso que essas palavras estão tocando algo profundo dentro de você. Deus está chamando você para uma mudança, para um novo tempo, para um renovo que só Ele pode dar. Comente agora: Eu creio nas promessas de Deus. Declare isso como uma verdade, porque as promessas dele não falham, e o que ele começou, ele é fiel para terminar. Você já parou para pensar que a resistência que você enfrenta não é um sinal de que está no caminho errado, mas uma confirmação de que está prestes a alcançar algo grandioso? O inimigo nunca ataca o que não tem valor. Essa batalha interna, esses pensamentos que tentam desanimá-lo, essas circunstâncias que parecem aumentar a cada dia, tudo isso é a prova de que há algo precioso em você, algo que Deus colocou em suas mãos e que precisa ser protegido. E sabe o que é mais poderoso? Deus nunca perde uma batalha. Ele diz: Não se apavorem nem tenham medo diante deles, pois o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31:6. Há coisas que você ainda não conseguiu deixar no passado, não é? Talvez uma palavra que o feriu profundamente, um erro que você cometeu ou algo que você não conseguiu mudar. Mas aqui está o que você precisa ouvir. Deus não olha para você pelo prisma do seu passado. Ele olha para você pelo prisma da cruz. Tudo o que ele enxerga é redimido, transformado, restaurado. Quando Pedro negou Jesus, ele achou que sua história havia terminado. Mas Jesus não desistiu dele. Pelo contrário, foi atrás dele, o restaurou e o usou de forma poderosa. Essa é a essência de Deus. Ele não descarta, ele restaura. O que parecia perdido em sua vida, ele está pronto para recuperar e tornar ainda melhor. Agora,
quero que você pense nas suas orações. Quantas vezes você orou e sentiu que o céu estava fechado? Quantas vezes você pediu e não viu a resposta que esperava? Mas deixe-me dizer algo: não há oração feita com fé que seja ignorada. Pode ser que Deus esteja trabalhando em algo muito maior do que você pediu, algo que está além da sua compreensão. Em Efésios 3:20 lemos: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Talvez você esteja pedindo uma solução, mas Deus está preparando uma transformação completa. Você conhece a história de Marta e Maria quando Lázaro morreu? Elas estavam desesperadas, achando que era tarde demais, que Jesus havia chegado atrasado. Mas o que elas não sabiam é que o atraso fazia parte do plano. Jesus não chegou para evitar a morte. Ele chegou para trazer a ressurreição. Da mesma forma, o que parece estar demorando em sua vida pode ser exatamente o que Deus está usando para manifestar o impossível. Ele não apenas responde, ele transforma. Se você acredita que Deus ainda está agindo, mesmo que pareça demorado, escreva agora: eu confio no tempo de Deus. Declare isso em fé. E sobre seus relacionamentos? Há algo quebrado? Há palavras que foram ditas e que feriram como espadas? Você sente que a distância entre você e aqueles que ama cresceu? Ouça, Deus é o Deus que reconstrói. Ele pega os pedaços que foram quebrados e cria algo novo. Em Joel 2:25 ele promete: restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Isso não significa apenas tempo perdido, mas também oportunidades, conexões e o amor que você achou que nunca mais encontraria. Se há algo que você deseja ver restaurado em sua família ou nos seus relacionamentos, diga agora: eu creio na restauração de Deus. Sua fé pode ser o início do milagre. Agora deixe-me falar sobre algo que talvez você não compartilhe com ninguém: a dúvida que se instalou no seu coração. Não é que você não acredite em Deus, mas você se pergunta se Ele realmente fará algo por você. Parece que as promessas são reais para todos, menos para a sua vida. Mas aqui está a verdade: Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que derrubou as muralhas para Josué, que multiplicou pães e peixes para uma multidão, é o Deus que está ao seu lado. Ele diz em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que Ele fez antes, Ele fará novamente, inclusive por você. Talvez você se sinta pequeno, invisível, como se sua vida não tivesse impacto. Mas a Bíblia está cheia de histórias de pessoas aparentemente insignificantes que Deus usou de forma extraordinária. Davi era apenas um pastor de ovelhas quando foi escolhido para ser rei. Gedeão estava escondido, com medo, quando Deus o chamou para liderar. Isso porque Deus não escolhe quem o mundo acha capaz. Ele capacita os escolhidos. Ele está olhando para você agora, não pelos padrões humanos, mas pelo propósito divino que colocou em sua vida. E sabe por que você ainda está aqui ouvindo isso? Porque existe uma promessa que precisa ser cumprida. Você pode até ter pensado que seus melhores dias ficaram para trás, mas Deus está dizendo que o melhor ainda está por vir. Ele diz em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isso significa que sua história ainda tem capítulos grandiosos para serem escritos. Agora pense em tudo o que você enfrentou até aqui. Cada desafio, cada porta fechada, cada momento de dor. Nada disso foi em vão. Deus estava usando tudo para prepará-lo. Assim como o barro nas mãos do oleiro, Ele tem moldado você, às vezes com processos que parecem dolorosos, mas que são necessários para o resultado final. Ele está formando algo belo, algo que será um reflexo de sua glória. Romanos 8:28 nos garante: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mesmo o que parecia ser contra você está sendo usado a seu favor. E agora, uma pergunta importante: o que você fará com tudo o que acabou de ouvir? Deus está estendendo sua mão, chamando-o para um novo tempo, mas você precisa decidir.
Ele não força ninguém. Ele convida. O convite é para confiar, para entregar, para deixar de lado as dúvidas e tomar posse das promessas que já são suas. Não perca mais tempo. Escreva nos comentários: eu aceito o chamado de Deus. Declare que você está pronto para viver o que Ele tem para você. Agora é o momento de decidir. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito ou quando as circunstâncias forem favoráveis. Deus não está esperando você se sentir pronto, porque a verdade é que ninguém está completamente pronto para o chamado que Ele coloca diante de nós. Ele não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. E agora, enquanto você ouve estas palavras, o céu está esperando uma resposta. Não há neutralidade no reino espiritual. Ficar parado é, na verdade, uma decisão de não avançar. Em Apocalipse 3:20, Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ele está batendo. Você está disposto a abrir? Pense nisso. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo? Quantas vezes a dúvida ou a opinião de outros o impediram de agir? Deus não quer que você viva limitado por essas barreiras. Ele o criou para grandes coisas. Mas para que isso aconteça, é preciso ousadia, é preciso coragem. Josué ouviu essa mesma palavra antes de conquistar a terra prometida. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Isso não foi apenas para ele. Essa promessa é para você também. Você não está sozinho e nunca estará. Agora talvez você esteja pensando: mas e se eu falhar? E se eu der o passo errado? E se não der certo? Ouça com atenção. Deus não se impressiona com suas fraquezas. Ele já sabe de cada limite, cada insegurança e cada dúvida. Mas Ele não está pedindo perfeição. Ele está pedindo fé. Quando Pedro saiu do barco para andar sobre as águas, ele não era o mais forte, nem o mais preparado. O que o sustentou não foi sua habilidade, mas o olhar fixo em Jesus. O que aconteceu quando ele desviou o olhar? Ele afundou. Mas aqui está a parte mais importante. Mesmo enquanto afundava, Jesus o segurou pela mão. Isso é o que Deus faz. Ele o chama para fazer o impossível, e mesmo quando você falha, Ele não deixa você cair completamente. Talvez você sinta que não tem mais forças. A vida pode ter sido dura, com perdas, dores e momentos em que você achou que não conseguiria seguir em frente. Mas Deus tem algo a dizer. A sua fraqueza é o terreno perfeito para a manifestação do meu poder. Ele declarou a Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O que isso significa para você hoje? Que você não precisa ser forte sozinho. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Deus está aqui para ser a sua força, para ser o suporte que você precisa. Deixe que Ele faça isso. E quanto aos seus sonhos, aqueles que você guardou no coração, mas que parecem ter sido esquecidos, os sonhos que você começou a viver, mas que foram interrompidos por circunstâncias inesperadas, ou aqueles que você deixou de lado, achando que já era tarde demais para realizá-los. Deus é especialista em ressuscitar sonhos. Ele é o mesmo Deus que chamou Abraão quando tudo parecia humanamente impossível e prometeu um filho que seria o início de uma grande nação. Em Gênesis 18:14, Deus pergunta: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa pergunta não foi apenas para Abraão. Ela é para você também. Existe algo impossível para Deus em sua vida? A resposta é clara: não. Se você crê que os sonhos de Deus ainda estão vivos, escreva nos comentários: eu creio nos planos de Deus para minha vida. Declare isso. Não guarde apenas em seu coração. Libere essa fé com palavras. Cada vez que você confessa, algo no reino espiritual se movimenta. Deus honra a fé declarada. E agora pense nos momentos de silêncio. Aquele tempo em que você orou, buscou e, aparentemente,
não recebeu uma resposta. Pode ser frustrante, não é? Mas aqui está algo que você precisa entender. O silêncio de Deus não é rejeição, mas preparação. Ele está trabalhando em coisas que você ainda não pode ver. Assim como o agricultor espera pela colheita, enquanto a semente cresce em silêncio debaixo da terra, Deus está fazendo algo crescer em sua vida. Eclesiastes 3:1 diz: "Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu." Esse tempo de espera não é um tempo perdido. É um tempo de construção. Enquanto isso, as dúvidas podem tentar invadir sua mente. Você pode se perguntar se realmente ouviu a voz de Deus, se Ele realmente se importa, ou se as promessas que você leu na Bíblia se aplicam a você. Mas quero que você saiba: Deus é um Deus de aliança. Ele não quebra suas promessas. Em Números 23:19 está escrito: "Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir?" Essa é a garantia que você tem. O que Deus prometeu, Ele fará. E sabe de uma coisa? Ele não está apenas interessado em resolver os problemas que você apresenta a Ele. Ele está interessado em transformar você por completo. Deus não quer apenas curar, Ele quer renovar. Não quer apenas restaurar. Ele quer fazer algo novo. Ele não quer apenas consertar a sua vida. Ele quer usar você para impactar outras vidas. Isso é muito maior do que qualquer circunstância. É sobre o propósito eterno que Ele colocou em você. Agora talvez você esteja pensando: mas como? Como dar esse passo? Como confiar plenamente? A resposta está em apenas uma palavra: rendição. Não é sobre lutar para ter controle, mas sobre entregá-lo. Quando você entrega sua vida, seus medos, seus sonhos e suas dúvidas a Deus, Ele toma o que você não pode carregar e transforma. Provérbios 3:5-6 nos instrui: "Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas." Isso não é um convite, é uma promessa. Se essa mensagem está falando com você, escreva agora: "Eu entrego tudo a Deus." Declare isso, não apenas como uma frase, mas como um ato de fé. Essa entrega é o primeiro passo para ver milagres em sua vida. Deus está pronto para agir, mas Ele espera por você. Não se trata de merecimento, mas de graça. Não se trata de perfeição, mas de disposição. Ele está chamando você para algo maior, algo que não pode ser contido por limitações humanas. E agora é a hora de responder. Você sabe o que é mais poderoso do que qualquer força que tenta se levantar contra você? O plano que Deus escreveu para a sua vida. Esse plano não pode ser frustrado por circunstâncias, não pode ser apagado por erros, não pode ser anulado por críticas ou pela opinião de outras pessoas. Deus viu cada dia seu, antes mesmo de você nascer. Ele já sabia o que você enfrentaria, onde você tropeçaria e onde seria levantado. Ele declara em Jeremias 1:5: "Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei." E isso significa que você não é uma obra do acaso. Existe uma razão pela qual você está aqui. Há momentos em que o coração se enche de perguntas. Talvez você tenha olhado para a sua vida e se perguntado: por que comigo? Por que agora? Onde está Deus em tudo isso? Essas perguntas são humanas, mas as respostas vêm do céu. Deus nunca abandona os seus. Ainda que você não sinta, Ele está ali. Ainda que você não veja, Ele está movendo. Ele prometeu: "Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão." Isaías 43:2. Essa é a garantia daquele que nunca quebra uma promessa. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes olhou para frente e achou que não havia mais saída? Você não está sozinho nesse sentimento, mas Deus não o criou para desistir. Há algo dentro de você, plantado por Ele, que é mais forte do que qualquer obstáculo. É a fé que move montanhas,
que desafia o impossível. Jesus disse, em Marcos 11:23, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Não é apenas sobre mover o que está à sua frente, é sobre crer que Deus é maior do que qualquer coisa que pareça intransponível. Agora pense em tudo o que você já superou. Não foi fácil, mas você chegou até aqui. Isso não aconteceu por acaso. A cada passo, mesmo quando parecia que ninguém estava com você, Deus estava segurando sua mão. Ele estava guiando você, protegendo você de coisas que você nem sabe que enfrentaria. Lembre-se do que está escrito no Salmo 91:11, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Essa proteção divina nunca o abandonou, e não será agora que ela falhará. Talvez você tenha enfrentado uma tempestade em sua família. Palavras duras podem ter sido ditas, ou a distância emocional pode ter criado muros onde antes havia pontes. Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado. Ele transforma corações de pedra em corações de carne. Ele renova laços que pareciam perdidos para sempre. Ezequiel 37:5 diz: assim diz o Senhor, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Isso não é apenas sobre você, é sobre aqueles que você ama. Acredite, enquanto você ora, Deus age. Se essa mensagem está tocando algo em seu coração, escreva agora: eu confio em Deus para restaurar minha família. Declare essa confiança, porque sua declaração é um ato de fé, e a fé move o sobrenatural. Talvez você tenha carregado o peso da culpa, de decisões passadas que ainda o assombram. Mas ouça, Deus não vê você como o seu erro. Ele o vê como a pessoa que ele criou, redimida pelo sangue de Cristo. Em Isaías 1:18 Deus diz: ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Não há nada que você tenha feito que seja maior do que a graça dele. Não carregue mais aquilo que Jesus já levou na cruz. E sobre os sonhos que você deixou de acreditar? Talvez porque o tempo passou, ou porque as circunstâncias fizeram você duvidar de que eles poderiam se realizar. Mas Deus nunca esquece. Ele não é limitado pelo tempo humano. Ele pode restaurar anos, multiplicar o que parecia perdido e trazer vida onde tudo parecia morto. Jó 42:10 nos lembra disso. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Deus não apenas devolve, Ele multiplica. Agora pergunte-se: o que você está esperando? O que ainda prende você? Será medo? Insegurança? A opinião de outras pessoas? Deus está dizendo: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10 Você não precisa fazer tudo sozinho. Ele está ao seu lado, esperando apenas que você confie. E quanto à sua saúde? Talvez você esteja enfrentando desafios que parecem insuperáveis, mas Deus é o Deus que cura. Ele é Jeová Rafa, o Senhor que traz a cura. Em Jeremias 30:17 ele promete: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Não importa o que os médicos disseram ou o que as circunstâncias mostram, o poder de Deus não tem limites. Ele é capaz de restaurar não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. Se você acredita nisso, escreva agora: eu recebo a cura de Deus. Declare isso com fé, porque cada palavra que você pronuncia em fé é ouvida pelo céu. Deus responde à fé. Agora pense na inveja que talvez você tenha enfrentado. Pessoas que, em vez de celebrar suas conquistas, tentaram derrubá-lo. Isso pode ferir, mas Deus é o seu escudo. Ele diz em Salmos 23:5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazes transbordar o meu cálice. Ele não apenas o protege,
Ele o exalta diante daqueles que duvidaram de você. Deixe que ele seja o seu defensor. Há algo grande preparado para você, mas você precisa se posicionar. Deus está chamando você para um tempo novo, para um renovo, para algo que só Ele pode fazer. Ele quer usar sua vida de forma poderosa, mas a decisão de entregar tudo a Ele é sua. Escreva nos comentários: eu digo sim ao propósito de Deus. Essa declaração pode ser o começo de algo que transformará não apenas você, mas também aqueles ao seu redor. O que você precisa entender é que o tempo de Deus não está correndo contra você, mas a seu favor. Quando parece que tudo está atrasado, é porque Ele está alinhando cada detalhe para que o que Ele preparou seja perfeito. Deus não opera no improviso, Ele trabalha na plenitude do tempo. Lembre-se do que está escrito em Abacuque 2:3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ele está preparando algo maior do que você pediu, mais profundo do que você imaginou. Mas Ele precisa que você confie. A fé é mais do que acreditar. É agir como se já fosse real. É caminhar mesmo quando não se vê o chão. É orar mesmo quando o céu parece em silêncio. Pense em Noé. Ele construiu uma arca gigantesca em obediência a uma promessa que ainda não havia se manifestado. Ele não tinha evidências, apenas uma palavra de Deus. E quando o dilúvio chegou, a arca estava pronta. Da mesma forma, Deus está chamando você para agir em fé agora. Ele está dizendo: prepare-se para o que está por vir, porque as promessas que fiz estão prestes a se cumprir. Talvez você esteja lutando com a sensação de inadequação, pensando que não é capaz, que não tem o suficiente ou que já passou o tempo de realizar algo significativo. Mas a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que Deus escolheu quando o mundo as havia descartado. Moisés achou que era velho demais. Gideão se considerava pequeno demais. Davi era jovem demais. Mas Deus não olha para as limitações que você vê. Ele olha para o coração disposto. Em 1 Samuel 16:7, Deus declara: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ele vê algo em você que ninguém mais consegue enxergar. E se o medo tem paralisado você, saiba que isso não vem de Deus. O medo é uma arma do inimigo para impedir que você avance, mas Deus já lhe deu tudo o que você precisa para vencê-lo. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você não foi chamado para viver uma vida de medo, mas de ousadia. E essa ousadia vem da confiança de que Deus está com você em cada passo. Há também aquelas vozes externas, as críticas, os olhares de julgamento que muitas vezes tentam fazê-lo acreditar que você não é suficiente. Pessoas que, em vez de incentivarem, apontam o dedo para o que você ainda não alcançou. Mas deixe-me lembrá-lo: a opinião de outros nunca será maior do que o propósito de Deus para a sua vida. Ele diz em Isaías 54:17: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Ele é quem o defende. Ele é quem o justifica. Se você já sentiu que estava lutando sozinho, quero que saiba que há um exército celestial ao seu redor, pronto para agir em seu favor. Quando Eliseu e seu servo foram cercados por um exército inimigo, o servo ficou com medo. Mas Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor. 2 Reis 6:17. Essa mesma proteção está sobre você. O que você não vê com os olhos naturais, Deus já providenciou no espiritual. Agora reflita sobre as vezes em que você tentou resolver tudo sozinho. Como foi desgastante, como parecia que o peso do mundo estava sobre seus ombros. Deus nunca quis que você carregasse isso sozinho. Ele sempre esteve ao seu lado, esperando que você entregasse tudo a Ele. Em Mateus 11:28, Jesus faz um convite: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Esse descanso não é apenas físico. É um descanso para a alma, uma paz que excede todo entendimento. Se essa palavra está falando ao seu coração, deixe um comentário agora. Eu entrego tudo a Deus. Declare isso como um ato de fé. Não segure mais o que não é seu para carregar. Deus está pronto para agir. Talvez você esteja esperando por um milagre em sua saúde. Cada consulta médica, cada exame, cada tratamento tem sido como uma montanha a escalar. Mas Deus ainda é o Deus que cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo Deus que curou o paralítico em Betesda, que abriu os olhos do cego, que restaurou a vida de Lázaro. E Ele está dizendo agora: eu sou o Senhor que o cura. Êxodo 15:26. Não importa o que a ciência diga, Deus tem a palavra final. E quanto aos seus sonhos? Aqueles que você abandonou por pensar que já era tarde demais ou que não tinha mais forças para correr atrás. Deus é o restaurador dos sonhos. Ele não esquece as promessas que fez. Em Joel 2:25 ele declara: eu os compensarei pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O que parecia perdido pode ser recuperado. O que parecia impossível pode se tornar realidade. Talvez você esteja cercado por pessoas que não entendem sua fé, que zombam ou duvidam do que Deus pode fazer. Mas a fé não é baseada no que outros acreditam, é baseada no que Deus prometeu. E Ele prometeu que aqueles que confiam nele nunca serão envergonhados. Romanos 10:11 garante: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Sua confiança em Deus é um testemunho poderoso, e Ele será fiel em honrar a sua fé. Deus está chamando você para um nível mais profundo de confiança, para uma entrega completa. Ele está dizendo: deixe-me cuidar disso. Pare de lutar sozinho. Eu sou o Deus que transforma, restaura e renova. Ele está à porta, esperando sua resposta. Não se trata de tentar merecer ou alcançar algo. Trata-se de simplesmente confiar. Se você sente que Deus está falando diretamente com você agora, escreva: eu confio no plano de Deus para a minha vida. Faça dessa declaração um marco, um ponto de partida para o que Ele está prestes a fazer. Deus está em movimento. Ele tem algo grande preparado para você. O céu está pronto para agir. E tudo o que Ele precisa é do seu sim. Você sente isso? É como se Deus estivesse apertando o seu coração agora, chamando, puxando você para mais perto. Não é algo que se explique com palavras. É algo que se vive. Algo que transforma. Essa é a presença de Deus, que não se limita a um lugar ou momento específico, mas invade agora onde você está. Ele está dizendo: eu não desisti de você. Não importa quantas vezes você tenha tropeçado, eu ainda vejo um propósito eterno na sua vida. Você ainda é meu. Pense nas vezes em que você tentou por conta própria e pareceu que tudo escapava de suas mãos. Quantas portas se fecharam, quantos planos desmoronaram. Mas o que você não percebeu foi que, em cada porta fechada, Deus estava direcionando você para a porta certa. Ele é o Deus que guia, que corrige caminhos tortuosos e faz florescer o impossível em terrenos secos. Em Isaías 30:21, ele promete: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, siga-o. Essa voz é a direção que você precisa. Não ignore. Não deixe para depois. E sabe o que é mais incrível? Deus conhece você profundamente. Ele conhece até o que você tenta esconder de si mesmo. Ele vê as inseguranças que ninguém percebe, as lágrimas que você engole antes que alguém as veja. Ele vê os momentos em que você sorri para não preocupar os outros, mas por dentro, sente um vazio que parece impossível de preencher. Ainda assim, Ele o chama pelo nome. Ele diz em Isaías 43:1: não tenha medo, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Não há uma parte de sua vida que Deus não esteja disposto a transformar. E agora,
quero que você reflita sobre algo importante. O que tem prendido você? O que está segurando o que Deus quer liberar? Talvez seja uma mágoa, um ressentimento, uma falta de perdão. Isso pode ser o que está bloqueando o fluir de Deus em sua vida. Quando você guarda algo contra alguém, é como se você segurasse uma corda que impede Deus de mover o que precisa ser movido. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz: se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. É liberar aquilo que só Deus pode julgar. Se isso falou com você, escreva nos comentários: eu escolho liberar perdão. Essa simples declaração pode ser o ponto de partida para algo novo em sua vida. Há poder na decisão de soltar o que já deveria ter sido deixado para trás. Agora, olhe para as promessas que Deus fez para você, não como um sonho distante ou algo que talvez aconteça, mas como uma realidade que Ele já está construindo. Deus não mente, e suas promessas não falham. Em Números 23:19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Talvez o tempo esteja testando sua paciência, mas saiba que Deus nunca está atrasado. Ele é pontual, e quando a hora dele chega, tudo se alinha. E sobre o tempo que você acha que perdeu, as oportunidades que escaparam, os anos que passaram, os momentos que você gostaria de ter vivido de outra maneira, Deus é o restaurador do tempo. Ele é capaz de trazer para a sua vida aquilo que parece ter ficado para trás. Em Joel 2:25 ele diz: restituirei os anos consumidos pelos gafanhotos. Isso não é apenas sobre bens ou oportunidades. É sobre vida, propósito, plenitude. Ele é capaz de trazer de volta aquilo que parecia impossível. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu sei que Deus está comigo? Como posso ter certeza de que Ele se importa com minha vida? A resposta está no sacrifício de Jesus. Não há maior prova de amor do que alguém dar a própria vida por você. Em Romanos 5:8 lemos: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você nunca esteve sozinho. Desde o início, Deus esteve escrevendo uma história de redenção para a sua vida. Ele não apenas o salvou, Ele também o chamou para algo maior. E agora, pergunto: o que você fará com esse chamado? Deus está convidando você para algo mais profundo, mais significativo. Não se trata apenas de resolver problemas ou superar dificuldades. Trata-se de viver no centro do propósito para o qual você foi criado. Cada um de seus dias tem um significado eterno, e Deus quer que você viva isso. Em Efésios 2:10, Paulo diz: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Há obras preparadas para você. Há algo único que só você pode fazer. Se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva: eu aceito o propósito de Deus para a minha vida. Declare isso com fé, como uma entrega e um compromisso. Há algo poderoso acontecendo agora. Não deixe que o medo ou a dúvida o impeçam de dar o próximo passo. Deus está pronto para transformar não apenas sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor através de você. Ele está dizendo: confie em mim. Entregue tudo. Deixe-me ser o centro de sua história. O que você decide hoje pode mudar tudo. Você já percebeu como o plano de Deus tem o poder de reorganizar tudo que parecia perdido? O que para os outros é caos, para Ele é apenas o início de um milagre. Deus não trabalha com acasos, Ele opera em exatidão. Aquilo que parecia ser o fim de uma história em sua vida pode ser o prelúdio de um dos maiores testemunhos que você já viveu. Ele diz em Isaías 55:11: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus não apenas fala, Ele cumpre. Cada promessa feita a você ainda está viva.
Não importa o que os olhos naturais veem, os céus já estão em movimento para trazer à existência o que ele determinou. Há algo que você precisa saber. Aquilo que Deus colocou em suas mãos é único. O propósito dele para a sua vida não é uma cópia do que ele fez para outros. Ele o criou com dons, habilidades e experiências que são exclusivas, e tudo isso será usado para glorificar o nome dele. Talvez você esteja achando que não tem nada de especial, mas Deus já o preparou para algo extraordinário. Em Jeremias 29:11, ele afirma: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse futuro já está reservado, mas cabe a você confiar e caminhar em direção a ele. E sobre os desafios que você tem enfrentado? Cada luta, cada dificuldade e cada porta fechada tem um propósito maior do que você imagina. Deus usa até as adversidades para moldar seu caráter e fortalecer sua fé. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, esquecido na prisão, mas exaltado ao cargo mais alto no Egito. O que parecia derrota era apenas o caminho para a grande vitória que Deus já havia planejado. Gênesis 50:20 nos lembra disso. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Assim como na vida de José, Deus está transformando o que parecia perdido em algo grandioso em sua história. Talvez você olhe para os céus e sinta que as respostas demoram a chegar. Mas lembre-se, Deus trabalha no silêncio, e o tempo dele é sempre perfeito. Durante a espera, ele não apenas prepara as circunstâncias, ele também prepara você. Enquanto você confia, ele constrói. Enquanto você ora, ele age. Como está escrito em Salmos 37:7, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Essa espera não é passiva, é uma espera de fé, cheia de expectativa, porque Deus nunca deixa de cumprir suas promessas. Se você sente que Deus está falando com você, é hora de responder. Não é mais o momento de hesitar, mas de agir com fé. Deus está chamando você para algo maior, para uma jornada de renovação, propósito e plenitude. Essa palavra não é apenas para tocar o seu coração, é para transformar a sua vida. O que você fará com isso? Este é o momento de dizer sim ao que Deus está fazendo em sua vida. Não deixe essa palavra parar em você. Compartilhe para que outros também sejam tocados.